Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o triciclo da Volts, que finalmente vazou agora todas as especificações, valores e até mesmo velocidades, autonomias e também quando ele deve começar a ser vendido. Pois é, esse triciclo aí me parece ser bem bonitinho, bem legal, e dessa vez a gente vai te contar tudo sobre isso. Pessoal, lá em novembro de 2021, no ano passado, vazou aí algumas imagens que vocês devem estar vendo agora aí do próprio triciclo da Volts. Estaria testando lá para poder utilizar como entrega de gás ali, gás de cozinha tradicional, botijões de gás e também de galões de água de 20 litros. Então eles estariam testando lá, mas a gente ainda não tinha aí preços, especificações e nem nada disso. Porém agora vazou uma notícia quentíssima, além da foto dele, parece que aquele que a gente viu lá na época não estava completo, era apenas um teste. E dessa vez vazou uma foto aí, pelo menos meio que misteriosa, essa que vocês estão vendo aí, de como deve ser, inclusive com o nome dele, tá? Deve se chamar o novo triciclo Miles, ou Miles, enfim, milhas em inglês provavelmente, né? Miles mesmo, como se fala. Mas também vazou um documento com várias coisas bem legais, inclusive aí algumas especificações de motor, de bateria e tudo mais, e eu vou te contar tudo sobre isso. Para fazer isso, eu separei algumas perguntas aí e eu vou botar uma por uma e vou responder para vocês. E sem mais delongas, a primeira que eu vou colocar é: esse triciclo precisa de habilitação e de emplacar? Sim, pessoal, a resposta para essa pergunta é sim. Ele precisaria sim de emplacar com uma moto convencional e também de uma habilitação de uma moto convencional do tipo A. Então, basicamente, sim, é uma moto ali, porém em formato de triciclo de 3 rodas, tá? Deixando bem claro, pessoal, esse triciclo aí vai ser voltado, pelo que parece a primeiro momento, para pessoas que querem trabalhar com ele e não exatamente para transporte. Quem sabe mais pra frente ele pode ter uma derivação aí, é claro, se a Volts ouvir a gente, e de repente trazer algo do tipo, talvez seja interessante também. Mas no primeiro caso vai ser somente para transporte, algo como uma Fiorino ou outros carros assim que tem também essa função. Essa vai ser a função desse triciclo aí, tá bom? Outras coisas que vocês devem ficar curioso e querendo saber é a potência, tá? Então a gente conseguiu levantar que a potência desse triciclo vai ficar em 3.400 watts, com o pico próximo de 4.500 watts. Então números ali bem parecidos, por exemplo, com uma moto, o scooter EV1 Sport. Então, para um veículo de trabalho eu acho que é bem interessante, tá? Vale a pena dizer que ele é bem mais pesado, a gente vai dizer um pouco sobre isso aqui no vídeo já, tá bom? Mas com essa potência de motor, qual é a velocidade que ele chegaria? Pois é, parece que a sua velocidade máxima, por conta do maior peso, ficaria por volta dos 55 km por hora. E eu acho até engraçado, pessoal, não dá pra saber, como vocês devem imaginar. Eu ainda nem vi esse tipo de veículo, enfim, deve ser bem engraçado, mas eu fico imaginando você fazer uma curva num veículo desse aí a 55 km por hora. Deve ser bem engraçado. Vamos torcer para que seja seguro, né? Acredito que sim, mas deve ser bem engraçado mesmo, inusitada a situação. E as baterias, pessoal, como funcionariam essas baterias? Pois é, parece que serão baterias de íon lítio de 72 volts e 35 amperes cada uma. Lembrando que já foi falado aí também que esse veículo vai ter aí 2 baterias. Então essas baterias basicamente são as mesmas baterias da EVS, tá? As mesmas de 72 volts e 35 amperes. Basicamente a mesma bateria da EVS. E ele sairia assim aí com, pelo menos no começo agora, para a capacidade para 2 baterias. Então você conseguiria aí botar 2 baterias. Porém, já é previsto uma atualização aí, inclusive pode ser que ele já chegue assim, quando ele for lançado oficialmente. A gente vai falar um pouco de datas mais pra frente no vídeo, com capacidade para 6 baterias. Sim, pessoal, 6 baterias de EVS, o que daria realmente uma autonomia bem legal. E falando em autonomia, qual seria a autonomia dele? Foi divulgado nesse documento também que eu tive acesso aqui para vocês, que ele deve ter aí provavelmente algo em torno de 50 km de autonomia por bateria. Então colocando aí que se ele for com 2 baterias, algo em torno de 100 km de autonomia, e com 6 baterias, algo em torno de 300 km de autonomia. E aí sim, bastante interessante, né, pessoal? Cara, eu acho muito engraçado mesmo essa questão de você botar 6 baterias de EVS, né, no caso, nesse tipo de veículo. E eu acho também bem legal esse tipo de que a Volts está fazendo, de lançar vários veículos aí, quem sabe até um carro elétrico, apenas com baterias de EVS, no caso. E aí você pode parar ali num swap e trocar suas baterias, realmente bastante interessante. A gente vê para onde o caminho que a Volts está se levando, tá, pessoal? Outra curiosidade, que não chega nem a ser uma pergunta, mas eu quero falar aqui. Muitas pessoas vão se perguntar, onde será que esse veículo vai ser produzido? Será que ele vai ser importado? Vai ser produzido no Brasil? E segundo a Volts, ele vai ser 100% produzido
aqui no Brasil, tá, pessoal? Lá na nova fábrica de Manaus dele. É claro, quando a gente fala produzido, pessoal, no caso, é naquele sistema que a gente conhece, que é um sistema aí de montagem. Na verdade, a Volts é uma montadora, assim como praticamente todas as marcas que a gente vê por aí. Então ela vai montar ele lá na fábrica em Manaus 100% aqui no Brasil, o que é bastante interessante, né? Isso deve viabilizar também uma entrega mais rápida e até mesmo um sistema de reposição de peças muito mais eficiente por ser feito praticamente todo aqui no Brasil. Continuando aí, muitas pessoas vão querer saber o peso, tá? Para vocês terem noção, minha Volts EVS pesa por volta de 150 kg mais ou menos. E esse veículo pesa mais ou menos o dobro, 306 kg o peso dele totalmente sem carga, tá? Outra coisa também, qual é o peso que ele carrega, tá? Esse veículo tem a capacidade de carga aí para carregar até 290 kg, incluindo o piloto. Então dá realmente uma capacidade de carga bastante impressionante, ele carrega quase o peso dele mesmo, então é bem interessante, tá? Outra coisa, qual a capacidade de carga em litros, né, da caçamba. Então seria em torno, aí, segundo foi divulgado, de 750 litros ou 5 botijões de gás, ou ainda 8 galões de 20 litros de água. Então bastante interessante também, esse sistema aí realmente 750 litros aí de capacidade total, é bastante grande para um veículo desse porte, tá, pessoal? Isso seria totalmente inviável, por exemplo, você carregar numa moto, então bastante legal. Para você conseguir entregar coisas nessa quantidade, você teria que ter um carro hoje em dia, uma Fiorino ou até uma picapezinha daquelas menores, tá? Então bem interessante. E também como seria o freio dele, tá? Vazou como seria o freio. O freio dele seriam freios a disco nas 3 rodas, tá? Então tem o freio nas 2 rodas da frente e também na roda de trás. E ainda teria sistema CBS de freio combinado, como as outras motos da Volts já tem, para ter uma segurança maior na frenagem, principalmente quando estiver totalmente carregado, né? Então tem que ter um freio bastante poderoso. E além disso, agora sim a gente vai entrar naquela pergunta que vocês estavam querendo saber, quando que ele chega, tá? E para quem também, tá? Segundo a gente teve acesso aqui, ele deve chegar aí até para frotistas por enquanto, tá? Apenas para lojas com CNPJ que vão comprar para utilizar comercialmente, tá bom? Ele deve chegar até o final aí de fevereiro de 2023. Então praticamente aí quase um ano daqui para frente ele já deve estar rodando aí nas ruas em alguns frotistas. E também, será que todos nós vamos poder comprar? Sim, parece que todos nós vamos sim poder comprar, até para uso pessoal, quem sabe. Porém, ainda não tem data prevista para esse tipo de venda. Algo muito próximo que aconteceu, por exemplo, com a EVS Work, que começou primeiro aí só com o iFood, depois abriu para qualquer um que tivesse CNPJ, e hoje qualquer pessoa já pode comprar uma Volts EVS Work. Então, é um sistema muito parecido, provavelmente, que deve acontecer com o triciclo deles, o Miles, que realmente o triciclo parece ser bem interessante, tá, pessoal? Outra coisa é o preço, tá? Agora a pergunta que não quer calar. Qual seria o preço, pessoal? A gente teve acesso também a isso e o preço dele deve ficar por volta dos R$32 mil. Então é um preço, sim, para comparar com uma moto, por exemplo, um preço relativamente alto, mas vale a pena dizer que é um veículo para trabalho. Como eu disse aqui, ele vai substituir não só uma moto, mas até mesmo um carro, tá? Porque não existe uma moto que tenha uma capacidade de carga de 750 litros hoje em dia. Então, realmente, acho que seria bem legal. Vale a pena dizer que eles também falaram que a bateria vai ser de custar R$5 mil. E também, se eles não falaram, não tivemos acesso a essa informação, nem documentos, nem nada, se esse preço de R$32 mil, que deve ser o preço do Miles, do triciclo Miles, se ele vai vir com baterias ou não. Então, se ele já vai vir com 2 baterias desses R$32 mil, ou se além dos R$32 mil você ainda vai ter que pagar 2 baterias de R$5 mil, ou até 6 baterias, aí o preço já ficaria bem mais elevado, enfim. Não tivemos também acesso, por enquanto, a essa informação. Mas é legal a gente ver, aí quando a gente teve lá em novembro do ano passado, alguns vídeos só, ainda não sabíamos quase nada sobre ele, e agora o tanto de informação que a gente já conseguiu levantar e trazer para vocês aqui no canal. Então, para não perder quando tiver mais informação ainda, e quem sabe até um test ride, já pensou eu entregando gás, vai ser bem interessante se um dia isso acontecer. Mas para não perder quando isso acontecer, se inscreve aqui no canal, que você vai receber a notificação e ainda vai nos ajudar bastante a divulgar mobilidade elétrica aqui no Brasil. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.